Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os desafios do PSDB na base aliada do governo interino Michel Temer. Entrevisto hoje Ricardo Trípoli, deputado federal do PSDB no terceiro mandato. Trípoli já foi vereador, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa Paulista e secretário estadual do Meio Ambiente em São Paulo. Muito obrigada por estar conosco. Trípoli, essa decisão de Michel Temer de restringir o uso de avião da FAB para a presidente afastada, Dilma, só para Brasília e Porto Alegre, onde mora a família dela. Como é que você vê isso? Tem aí um toque de mesquinharia, de corte de uma despesa, que não é tanto assim, é um toque político? O que é isso? Eu acho que é uma medida correta, porque a presidente está afastada, obviamente ela pode ir a Brasília e de Brasília a Porto Alegre, onde fica a família dela, que eventualmente ela possa estar. Agora, se ela quiser fazer outras viagens, nada impede que ela compre as passagens como cada um de nós faz. Quer dizer, qualquer cidadão adquire uma passagem e vai. O presidente Michel Temer já fez, inclusive, restrições aos próprios ministros para que eles se cotizassem e fossem, quando a algum local, 2, 3 ministros já aproveitassem a mesma viagem. Eu acho que é uma maneira de você dar o exemplo, né? E acho que a própria ex-presidente poderia ela mesma ter tomado essa atitude, no sentido de dizer, olha, eu vou utilizar Brasília e o local onde está a minha família. E não, obviamente, fazer um turismo pelo Brasil. Acho que não compete. Não é turismo, ela certamente não ia fazer turismo. O dinheiro ia batalhar pela volta dela, talvez, né? Isso, o dinheiro é um dinheiro público, né? Quando a gente trata de dinheiro público, você tem que tratar com mais seriedade do que aquele dinheiro que você tem na sua casa, porque na sua casa é seu. Quando você está gerenciando algo, no caso, o nosso país, não é justo que você faça desperdícios. Uma aeronave tem combustível, tem piloto, copiloto, enfim, tem todo um volume de recursos, né? Bom, esse início de governo Temer tem enfrentado sobressaltos. Achei interessante uma observação do ex-presidente Fernando Henrique, que disse que o PSDB está na base do governo, na base aliada do governo Temer, e assim ficará, né, na medida em que o governo Temer corresponda às prioridades que o PSDB entende serem fundamentais para a solução dos graves problemas do país. Quando o Fernando Henrique falou isso, o que foi isso? Foi uma advertência para Temer? Olha lá, veja só o que você vai fazer? O que foi? Acho que ele respondeu primeiro a pergunta de um jornalista, né? Olha, o que você acha? E é um comportamento correto, porque essa fase agora é uma fase em que ele é da guarda, tem a expectativa de se transformar num presidente definitivo, não é? Então, tem que tomar uns certos cuidados. Quer dizer, você tem algumas medidas que serem tomadas pelo governo, encaminhadas muitas vezes ao Congresso Nacional para ser aprovadas medidas, que dependem, obviamente, de que tipo de... Agora, veja bem, se nós formos olhar o conjunto do projeto do presidente Temer, na questão financeira, econômica, as pessoas que ele está escolhendo são as melhores. Na chancelaria, por exemplo, José Serra... Bom, o problema não está aí. Não, né? mas o problema não está no Serra, nem na equipe econômica. Sim. O problema está nos denunciados pela Lava Jato. Mas aí, agora, a secretária das Mulheres, uma denúncia gravíssima, né? Envolvimento dela. Ele nomeou a si mesmo. Cabe agora, obviamente, ao governo dar resposta. O que a população espera, na verdade, é resposta rápida. Ele está apenas 21 dias no governo. O que está acontecendo é uma cobrança num sentido tão rápido. Não dá tempo. Em 21 dias você não monta um governo. Se você imaginar que o presidente Itamar Franco teve 3 ou 4 ministros da Fazenda, num período muito mais amplo, quer dizer, ele está numa fase ainda de buscar exatamente o melhor modelo para imprimir no governo brasileiro. Vamos então a uma questão pontual. Bora. O país vive uma recessão profunda. Verdade. O déficit é escandaloso. Falta dinheiro para tudo, inclusive saúde, educação, etc. No início, Temer falou em austeridade. Eu quero saber no PSDB se vocês aprovaram e concordaram com o reajuste salarial dos funcionários públicos, a nomeação para muitas categorias para cargos. São duas questões, públicos. Na verdade. Eu quero ouvir de vocês se no PSDB vocês entenderam que o argumento de Temer, isso aí já estava previsto no orçamento e é muito bom para dar a tranquilidade que o governo precisa
para governar, precisa de paz. São duas questões, Maria Lídia. A primeira delas é o seguinte: essa negociação já vinha desde 2015, não só no Executivo, mas também no Legislativo, no Senado e na Câmara Federal. Os funcionários estavam há 3, 4, 5 anos sem nenhum reajuste. E havia chegado o momento de nós darmos esse reajuste, né, para que os funcionários pudessem, obviamente, cobrir as suas dificuldades, como você acabou de colocar, uma inflação, juros, enfim. Essa é a primeira questão. A segunda questão é dos cargos criados. São cargos de concursados. De 14 mil cargos concursados, quase 5 mil são só da área da educação. As pessoas vão se aposentando, você tem que repor. Então, são reposições, não são cargos de livre provimento, que você pode nomear a qualquer instante, não. São concursados. Por conta disso é que nós aceitamos, obviamente, a colocação do Executivo no sentido de atender essa demanda. Bom, o ex-ministro Edinho Silva fez uma observação sobre a oposição que o PT deve desenvolver em relação a esse governo de Michel Temer, mas ele falou que mais do que só ser contra, que o PT deve ter uma atitude propositiva de aproximação do PSDB para, juntos, apresentarem propostas para reformas fundamentais. O que eu quero saber é que se existe clima para esse tipo de entendimento político, PT-PSDB. Você acredita? Olha, eu acho que ele está um pouco tardio, né? Porque o PT poderia, durante os governos que teve, os 2 primeiros do governo Lula e o último da presidente Dilma, já ter feito essa proposta. Eu não tenho nenhuma dúvida, o PSDB sempre esteve aberto. Em várias votações, inclusive no Congresso, de matérias que vieram do Executivo, da administração do PT, nós votamos favoravelmente, porque era importante para o Brasil. Mas e agora? Agora a mesma coisa. Nós aguardamos. Mas vocês estão abertos ou é uma revanche? Não, agora não tem conversa? Não tem nada de revanche, não. O PSDB pensa o Brasil. O Brasil está acima do nosso partido. Nós temos isso muito claro, né? Enquanto que o PT não. O PT é uma coisa muito diferente. Eles confundem governo, Estado, partido político. Isso nós não fazemos. Seria muito... Oposição é importante em qualquer governo, porque ele ajuda a fiscalizar, controlar, é fundamental que tenha. Agora, eu também acho que eles poderiam fazer uma oposição construtiva, ajudar a que se construa um país novo. Isso é fundamental. Ricardo Tripoli, o PSDB levou um tranco agora com essas denúncias que envolvem o presidente do partido, Aécio Neves. E, inclusive, a decisão no Supremo Tribunal do próprio Gilmar Mendes, que parecia, assim, muito simpático ao Aécio, mas que atendeu o pedido de Janot e pediu a investigação das denúncias de Furnas e eventual desvio de dinheiro favorecendo Aécio Neves. Aécio nega tudo. É bom deixar isso claro, mas as investigações vão prosseguir. O que eu quero saber é o impacto de tudo isso envolvendo a primeira autoridade do seu partido nesse ano eleitoral. Se isso pode trazer um prejuízo eleitoral para os candidatos do PSDB nas eleições de outubro. Agora, Brasil afora. Eu acho que não, porque o PSDB não pensa nessa questão imediata, né? A primeira manifestação do presidente do partido, Aécio Neves, foi no sentido que deva ter apuração. Tanto que ele diz, eu fico tranquilo, o que ele espera, na verdade, é que isso ocorra rápido. Porque a impressão que se tem que quanto tempo é mais longo na aferição, na averiguação, se passa a impressão de que você realmente está escondendo alguma coisa. O que não é verdade. O nosso presidente tem dito constantemente. E outra coisa, eles volta e meia reaquecem a mesma notícia. Essa questão de Furnas, há mais de 2 anos vem se falando disso. Aí arquiva, depois reabre, depois arquiva, depois reabre. Quer dizer, eu não sei se aparece uma vírgula, um ponto a cada instante, porque a todo instante volta a mesma questão. A pergunta, no PSB vocês estão tranquilos? Nós estamos tranquilos, lógico, acho que não há nenhum problema. Que se faça averiguação, é isso que nós queremos. Investigação, né? Então, a investigação seria na forma jurídica, vamos dizer, a mesma coisa. E que se apure, não tem nenhum problema. Ele já se colocou à disposição várias vezes. Inclusive, o que a justiça, obviamente, determinar, o PSDB vai acolher, como sempre fez. Muito obrigada, Ricardo Tripoli. Eu que agradeço. Uma boa noite. Realmente.